Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Vamos hoje tratar das funções do direito individual do trabalho. Nós temos aqui no canal aula também sobre as funções do direito coletivo, outra também sobre funções de direito individual, e hoje também, mais uma vez, trataremos de direito individual do trabalho, então, portanto, com foco na relação empregado e empregador. E aí as funções são específicas. Faço isso com base na teoria do professor Maurício Godinho Delgado para as funções de A a D, e faço isso com base em artigos de minha autoria, a Maurício César Alves, para a função capitalista do direito do trabalho. Muito bem. Eh, eu já disse em outras aulas, vocês que me ouvem constantemente já devem ter se habituado a isso. Mas eu digo sempre que o direito do trabalho, ele é inerente ao capitalismo, funciona apenas e tão somente no capitalismo, é uma estrutura do capital, serve ao capital e, portanto, nós temos que enxergar esse ramo jurídico especializado, esse conjunto de normas jurídicas, como produto da vontade de quem detém dinheiro. Quem detém dinheiro é quem detém poder, e quem detém poder faz as regras. Então, quem detém dinheiro faz o direito. Ocorre que o direito do trabalho ele tem duas faces, que em um dado momento histórico permite a prevalência de uma face, e em outros momentos históricos faz exacerbar sua outra face. Nós estamos no momento de exacerbação da face capitalista do direito do trabalho, sem negar, obviamente, sem negar sua função de proteção ao trabalhador. Pois bem, nesse sentido, a gente começa pela função de melhoria das condições de pactuação da força produtiva na ordem socioeconômica, na linha teórica do professor Maurício Godinho Delgado. Muito bem. É inegável que, não obstante tenha sua face capitalista, hoje prevalecente, é inegável que o direito do trabalho melhora as condições de vida e de trabalho, melhora as condições de vida e de contrato do empregado. É inegável que, numa estrutura de relação liberal, com prevalência da autonomia das vontades, nós teríamos uma situação contratual muito pior do que a que nós temos hoje, que é ruim. Então, o direito do trabalho, não obstante proteja o capital, ele também melhora as condições de contrato. Quando o empregado é admitido no emprego, ele não precisa negociar com o patrão férias, 13º, repouso semanal remunerado, carteira assinada, fundo de garantia depositado, INSS pago. Essas cláusulas contratuais não são necessárias, porque existe uma normatividade heterônoma de caráter imperativo ainda, que faz incidir tais direitos independentemente da vontade das partes. Então, nesse sentido, é inegável, o direito do trabalho melhora as condições contratuais. É melhor um contrato que parte de um patamar mínimo do que um contrato que parte do zero. Imagine se o empregado tivesse que negociar com seu empregador todas as cláusulas do contrato partindo do zero. O empregador provavelmente diria, como
sugerem ainda alguns políticos. Ah, 13º é invenção de brasileiro, não precisa. Férias remuneradas de 30 dias é um exagero brasileiro, não precisa. Então, se nós fôssemos partir da negociação do zero, provavelmente o resultado dessa negociação não seria exitoso para o empregado. Provavelmente, aí eu não posso dizer, porque nós não temos ainda tal sistema no Brasil, mas eu posso supor que se nós tivéssemos uma negociação zerada no início para as partes, posso supor que o resultado fosse amplamente favorável ao patrão e desfavorável para o empregado, obviamente. Então, por isso, nós temos, por função do direito individual, melhorar esse patamar contratual. E ele é melhorado a partir de patamar normativo mínimo a ser observado pelas partes. Então, nós temos, por função do direito individual do trabalho, melhoria das condições de pactuação da força produtiva. Segunda função, modernizante e progressista. Nós temos, no direito do trabalho, a convivência entre normas autônomas e heterônomas. Nós temos uma característica sui generis do direito do trabalho, que é dar ao sujeito privado, coletivo, sindical, capacidade normativa. Então, o ente coletivo, ele constrói norma jurídica, geral, abstrata, erga omnes, pro futuro, a incidir nos contratos individuais de emprego com força de norma jurídica, né? Norma jurídica autônoma a incidir nos contratos com força de norma jurídica. E agora, a partir da reforma trabalhista, com prevalência desta norma jurídica autônoma sobre o legislado, prevalência do negociado sobre o legislado, prevalência de acordo e convenção sobre a lei. Portanto, nós temos uma experiência normativa autônoma sindical que faz com que nós tenhamos novas experiências, novos direitos, que devem ser apreendidos pelo Estado para sua extensão às demais categorias menos organizadas. Nós temos várias experiências de normas estatais, da CLT, por exemplo, e de leis esparsas, que foram criadas inicialmente como normas coletivas sindicais. O 13º salário, por exemplo. Nós temos também sempre a experiência da redução da disponibilidade semanal de trabalho antes nas negociações coletivas para só depois chegar para todos nos termos da lei. É comum que nós já tenhamos hoje, em muitas convenções coletivas de trabalho, a semana de 40 horas. E somente agora há uma luta para que esse direito seja fixado também na legislação. Então, é comum que nós tenhamos experiências progressistas advindas da normatização autônoma sindical, e essas experiências progressistas são trazidas para a legislação por força da atuação política da classe trabalhadora no Congresso Nacional. Eu sei que não é esse o momento ideal para isso, né? O Congresso Nacional é retrógrado, ele não é nem conservador, né? Ele é retrógrado, ele é reacionário, ele é anacrônico, ele é ruim. Então é difícil que nós tenhamos progresso e modernização da legislação num cenário de Congresso Nacional de extrema direita. Mas fica a função consagrada
para momentos oportunos. A terceira função é civilizatória e democrática. Eu tenho minhas dúvidas em relação ao civilizatório, mas não em relação à democratização mínima da renda, distribuição mínima da renda para o trabalhador no mercado de consumo. Mas o professor Maurício Godinho Delgado estabelece que o direito tem por função fazer com que, no sistema capitalista, a classe trabalhadora tenha uma oportunidade mínima de inserção no mercado de consumo, uma inserção mínima no capitalismo, para que possa viver melhor sua vida, aquilo melhor em relação àquilo que produz. Então seria ou é função do direito do trabalho trazer minimamente no Brasil distribuição de renda. Nós sabemos que o Brasil é um país profundamente desigual, tem na concentração de renda uma das suas marcas, mas seria pior se nós não tivéssemos direito do trabalho. Isso porque, sem direito do trabalho, sem dinheiro no bolso, nós sabemos disso. Então, se nós temos direitos trabalhistas mínimos e um pouco de dinheiro no bolso, isso faz com que o trabalhador melhor se insira nesse sistema capitalista hegemônico. Sem direito do trabalho, sem dinheiro no bolso, sem dignidade, sem inserção civilizada no sistema. Poderíamos estar em um patamar muito mais avançado se nós fôssemos cumprir as normas internacionais da OIT. Aí sim, poderíamos falar em um país civilizado em matéria trabalhista. Por fim, e hoje talvez mais destacada, ainda na linha teórica do professor Maurício Godinho Delgado, a função política conservadora do direito do trabalho. Não só do direito do trabalho, né, gente? Porque, mais uma vez, quem tem dinheiro tem poder, quem tem poder faz as regras. Então, no capitalismo, todas as regras, não só as de direito do trabalho, são fixadas pelo capital. O Congresso Nacional está a serviço do capital. Nós estamos cansados de ver isso cotidianamente. Então, o que o direito do trabalho faz? Ele atua para a manutenção do status quo. O direito, e também o direito do trabalho, não se constrói para potencializar ruptura. O direito do trabalho não quer tornar os pobres ricos, muito menos possibilitar que os ricos fiquem pobres. Então, a função primordial do direito do trabalho no Brasil hoje é de manutenção do status quo, é de conservar os papéis sociais estagnados. Como é que se faz isso? De uma maneira muito exitosa, construindo patamar normativo mínimo. Então, quando no mês de dezembro, no mês de novembro, o empregado recebe seu 13º salário, isso faz com que ele se sinta privilegiado, especial. Quando ele tem férias remuneradas e ainda leva mais 1/3 da remuneração para casa, ele não quer brigar com o sistema. Quando ele não tem o seu direito regulamentado à proteção contra a dispensa arbitrária, ele não se envolve na luta política do seu sindicato.
Quando ele tem seu fundo de garantia, ele quer que ele cresça para que ele possa financiar sua casa. Ele não quer ficar sem o FGTS. Não, ele não quer ficar sem o emprego. Então ele silencia. Então existe uma estrutura de poder decorrente do direito para silenciar a classe trabalhadora. Olha, você fica com esse mínimo existencial para você não morrer de fome. Em alguns momentos eu vou conferir algo além, para você passar o ano sonhando com as suas férias, para você passar o ano sonhando com o 13º, e enquanto sonha você deixa o patrão em paz. É isso, isso é direito, né, gente? Eh, e é direito do trabalho também. Conservação do status quo. Bom, a partir dessa função política conservadora do professor Maurício, eu construí, mesmo antes da reforma trabalhista, o que chamei de função capitalista do direito do trabalho, também na linha de outros autores, como Wilson Ramos Filho. Eh, eu trouxe, à época, repito, antes da reforma trabalhista, já em 2010, eu estava no doutorado em Direito, na disciplina do professor José Roberto Freire Pimenta, e propus num artigo a compreensão da função capitalista do direito do trabalho no Brasil, e eu ali enunciei 4 características basilares dessa função capitalista. A primeira coincide com a função política conservadora do professor Maurício Godinho Delgado, que é de manutenção do status quo no modelo legislado brasileiro. Nós temos no Brasil, diferentemente do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos da América e na Inglaterra, nós temos um modelo de direito do trabalho do tipo legislado. Não estou dizendo aqui que Estados Unidos e Inglaterra não têm direito do trabalho, ao contrário. Tem, em alguns pontos melhor do que o nosso, em outros pontos pior, em outros pontos melhor do que o nosso. Tem, mas num outro modelo. Então, no modelo legislado, como eu disse anteriormente, a lei existe para manter o status quo, para silenciar a classe trabalhadora, para retirar do coletivo trabalhista protagonismo, que fica com o Estado pela via da legislação. Essa foi a ideia de Getúlio Vargas a partir de 1930, que prevalece até hoje. Concede-se a legislação traz um pouquinho de, direito, de direitos, né? Direitos significam dinheiro pouco no bolso. Dinheiro no bolso dá a sensação de inserção no sistema capitalista. Tudo isso mantém status quo. Para além disso, já dizia eu em 2010, que com base na sociologia do trabalho, nós temos um fenômeno de culpabilização do direito do trabalho durante crises econômicas. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Sempre que o capitalismo entra em crise, e ele sempre entra em crise, porque tem lá, né, suas idiosincrasias, ele tem lá os seus problemas, ele tem lá os seus pontos que não são fáceis de ficar em pé. Então, sempre o capitalismo enfrenta crises. E aí a tendência do capital, e aí a tendência do patrão, quando ele enfrenta uma crise, é apontar o dedo para o direito do trabalho. Eu não dou conta porque o direito do trabalho pesa demais. Se houvesse menos direito trabalhista, eu, patrão, poderia até pagar mais. Tudo mentira, mas ok, é discurso. E esse discurso de culpabilização se exacerba com as 101 teses da Confederação Nacional da Indústria para a Modernização Trabalhista. Foi um documento apresentado
ao governo brasileiro em 2012, 2013, pretendendo o que chamava a CNI de modernização. Nada mais era do que culpar direitos trabalhistas por problemas quaisquer que a indústria brasileira enfrente. E aí, num primeiro momento, no governo da presidenta Dilma Rousseff, esse documento foi engavetado, mas logo foi recuperado pelo golpista Michel Temer, que faz, então, o primeiro projeto que deu ensejo à reforma trabalhista. A promessa era gerar empregos e promessa vazia, porque não é retirar direitos, ou seja, retirar dinheiro, estratégia exitosa para melhorar o capitalismo. O que melhora as vendas é povo comprando. E povo comprando é povo com direito. É relativamente simples. Ah, mas gera inflação. Não estou dizendo disso. Estou dizendo de enfrentamento de crise, retirando dinheiro da economia, não pode dar certo. Então, essa culpabilização, eu dizia sobre ela em 2010, e ela representa sua face mais significativa a partir de 13, com seu ápice em 17. Também sempre trato em diversas aulas aqui no canal sobre a ausência de concretização de direitos fundamentais nas relações trabalhistas. Infelizmente, não vou aqui me ater detalhadamente, porque há outros vídeos aqui no canal sobre isso, mas infelizmente a Constituição para o trabalhador empregado, na sua relação empregatícia, tende a ser uma promessa a ser cumprida num futuro que nunca vem. Então nós temos direitos fundamentais que não são concretizados. E aí, quarto tema, outros que não têm eficácia. Embora nós tenhamos direito ao emprego protegido, nos termos do artigo 7º, inciso 1, ele não está concretizado. Não é eficaz o direito trabalhista constitucional. No item 3 eu trato de dignidade da pessoa, isonomia, não discriminação, presunção de inocência, ampla defesa. No item 4 eu trato especificamente dos artigos 7º, 8º e 9º, no item 4 aqui da apresentação. Então, nos termos do item 4, o artigo 7º tem vários dispositivos ou não regulamentados ou simplesmente que não valem, como, por exemplo, o limite de jornada fixado em 8 horas pela Constituição da República. Então, tudo isso faz com que eu compreenda, em síntese final, que o direito do trabalho tem sua função principal a tutela do capital, mantendo o status quo, culpando o trabalhador por insucessos patronais, não permitindo que direitos fundamentais essenciais do artigo 5º ingressem no contrato de emprego e não dando ao artigo 7º a efetividade que deveria dar. Então, o modelo está feito para funcionar assim. E aí, infelizmente, quem paga o preço é o trabalhador. Muito bem, então sobre funções do direito do trabalho é o que nós temos. Veja isso no meu curso de Direito do Trabalho, publicado anualmente pela editora RTM. Aproveite para dar um joinha aí para nós, né, gente? Por favor, comente aqui também o que você achou. Indique para os seus colegas. Um abraço, até mais vê-los.